Olá, sejam bem-vindos ao Mindful Play, o seu canal de autoconhecimento e jogatina. E aí, tudo certinho? Você quer um abraço? Curte o canal lá, se inscreve fazendo um favor? Muito obrigado. E hoje, o tema da noite é ansiedade, o mal silencioso. Parte 2. Hoje é a continuação da série de vídeos falando sobre a ansiedade. Lembrando aqui que eu estou lendo esse livro, Desconstruindo a Ansiedade, Judson Brewer. Esse livro aqui é muito legal, eu tô gostando da minha experiência lendo ele, tá? E ao ler ele eu vi que tem muitas informações muito interessantes que estão me ajudando e podem ajudar vocês também. Então, e é isso. Porque a base da ansiedade e também do pânico, da síndrome do pânico, é o medo. E lendo um pouquinho mais do livro, eu comecei a descobrir um pouco mais sobre isso, sobre esse mundo da ansiedade e como ela funciona. Então, eu já conhecia, sabia que a ansiedade era relacionada ao medo. Então, a base da ansiedade é o medo e o medo, né? Ele é um dos principais mecanismos de defesa do nosso corpo. Então, é um sistema natural que vai ajudar a gente a sobreviver, evitar situações perigosas. Então, o nosso cérebro ele funciona por meio do reforço negativo. Então, quando a gente aprende a evitar o que causa a dor ou a ameaça, se acontecer alguma coisa negativa, nós vamos ir reforçando nossa cabeça e nos protegendo do perigo. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro. Quando a gente atravessa a rua e aparece um carro, nosso instinto imediatamente faz a gente recuar para a calçada. Esse reflexo ele é a resposta de uma autoproteção. E para que isso aconteça, a gente precisa identificar 3 elementos: o local do perigo, a rua, o agente do perigo, o carro, e o resultado esperado, permanecer em segurança. Então, é algo muito rápido que acontece. Isso, nesse momento, é instintivo. Então, agora, o que nos diferencia dos animais e o ser humano é o córtex pré-frontal, essa partezinha que faz a gente pensar, que a gente ser criativo ou não. Então, que faz com que a gente planeje, que a gente formule pensamentos. Então, essa capacidade de antecipar o futuro, neste caso, ela é essencial, né, para nossa sobrevivência, porque o neocórtex nos ajuda a fazer isso. Mas também é um ponto que a ansiedade ela vai se manifestar. Por exemplo, ali no exemplo que eu falei ali do carro, que tem os 3 locais, local do perigo, agente do perigo e o resultado esperado, a gente vai pensar sobre isso. Então, toda vez que a gente passar perto daquela rua, vai vir pensamentos de: meu Deus, mas nossa, essa rua é perigosa, eu quase fui atropelado. Meu, imagina se eu tivesse sido atropelado aquele dia. Meu, como ia ser ruim. Né? E agora que eu tô precisando trabalhar, eu não posso me machucar. Olha só as linhas de pensamento que são geradas por causa de uma situação. Então, e é aí que a ansiedade ela entra. Porque a ansiedade ela ajuda a prever e evitar perigos, mas quando as informações que a gente tem sobre o futuro, o que vai acontecer, se essas informações elas são insuficientes ou distorcidas, esse mecanismo perde o equilíbrio. Nosso cérebro começa a reagir como se o perigo fosse real. Então, mesmo que ele nem exista. Então, nesse caso, o que eu falei ali,
E a gente tá pensando sobre a rua, nossa, se eu fosse atropelado e o que ia acontecer e tal. Isso aí não existe. É se eu fosse atropelado. Não aconteceu. Mas quando a gente pensa nisso, o organismo acredita que a gente está em uma situação de perigo. Daí que a ansiedade ela aumenta e nos prejudica. Então, se tipo assim, então se você ver, vou dar aqui outros exemplos para ficar mais claro para você. Por exemplo, imagine você viu no noticiário um crime. Aconteceu um crime muito bárbaro numa rua. Se aquela imagem te marcou emocionalmente, toda vez que você passar por aquela rua, os pensamentos de medo podem surgir, não é? Então, daí você pode ter, se acontecer de novo. Nossa, como essa rua é perigosa. Então, sem perceber, a gente alimenta um ciclo em que o medo e a incerteza se tornam combustível da ansiedade. Então, eu trouxe mais de, um exemplo diferente da mesma coisa. Então, a rua tá perigosa, aconteceu um crime ali, toda vez que passar, meu Deus, se isso for assaltado. Mas será que isso é verdade? Você observou? Tem gente na rua? Como é que tá a rua no momento? Você percebeu realmente se está perigoso? Então, essa falta de informação, ela faz com que a gente surte. Então, como uma planta, ela precisa de uma semente para crescer muito bem, precisa de nutrientes, precisa estar no solo, tranquilinha ali para crescer. A ansiedade, ela também precisa de um alimento, ela precisa de medo e de dúvida. Quanto mais incerteza a gente deixa entrar na nossa mente, e se isso der errado, e se aquilo acontecer, e se, mais espaço a gente dá para a ansiedade crescer e enfraquecer nossa capacidade de lidar com o estresse. O primeiro passo é perceber. Nós precisamos desenvolver a consciência de quando a gente está ansioso. Em momentos de incerteza, pare. Pare por um instante. Observe seus pensamentos. Sinta seu corpo. Seu corpo está tenso? Está acelerado? Pergunte-se se essa decisão me leva à segurança ou é só a ilusão de que algo a gente precisa de controle ou que não está no nosso controle ou que talvez nem aconteça. Então, é se perguntar se o que eu estou fazendo no momento ele vai me gerar ou não esse controle. Se vai acontecer algo, se não vai acontecer. Então a ansiedade ela vai desgastar o corpo e a mente, reduz a nossa energia e com o tempo a gente pode ficar com a saúde comprometida. É complicado. É necessário ter um novo olhar sobre a realidade, sabe? É muito necessário a gente olhar a realidade. A forma com que a gente enxerga e reage à realidade define o quanto ela vai reagir sobre nós. Por exemplo, várias pessoas no trabalho estão gripadas e você começa a pensar: meu Deus, eu não posso pegar gripe se eu ficar doente. Por que que fulano não se cuida? Por que que a empresa não age para resolver esse problema? Nossa, esse excesso de pensamento ele vai te dar muita energia e vai aumentar a tensão. Então, em vez de você ficar pensando em um monte de besteira, por que que você não age? Use uma máscara, lave bem as mãos, mantenha cuidados preventivos. Você começa a fazer o que pode te prevenir, sabe? E não só ficar pensando no que pode vir a acontecer. A ansiedade ela precisa de alimento para crescer.
Ela precisa de alimento. E esse alimento são os pensamentos repetitivos, os pensamentos nocivos. É preciso despertar, sabe? Observar o que a gente pensa. A nossa mente, ela não quer ser silenciada. E quando a gente não tem consciência de nós mesmos, a ansiedade e o medo vai assumir o controle. E consecutivamente vai levar a gente pro sofrimento. Então a gente sofre por aquilo que ainda não aconteceu. A gente se preocupa com que talvez não precise de tanta atenção. É preciso, sabe, despertar para si mesmo, perceber a si mesmo. Ao manter a calma e criar consciência, a gente cresce realmente. Lida melhor com as situações que vão despertar o medo. Então, repetindo aqui para vocês, não alimente a ansiedade com pensamento que vai fortalecer ela e vai prejudicar você. Cultive a consciência, cultive o autocuidado, a serenidade. Fique bem consigo mesmo. A chave é a consciência. A chave é estar desperto, perceber o que está pensando. E é isso, que você possa ficar cada vez melhor, observar cada vez mais você mesmo, observar a si mesmo, perceber quais pensamentos que você está tendo em momentos específicos. Você tem pensamentos que geram ansiedade? Pensamentos ansiosos? Você tem? Começa a analisar. Mudando esse padrão de pensamento vai fazer com que você fique melhor. E também que você possa curtir o canal, se inscrever, passar para os seus amigos e ficar cada vez melhor consigo mesmo. Trazer pessoas pro canal para observar um pouquinho mais dessas palavras. E é isso. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado mesmo. E até a próxima.